Boa noite, pessoal, boa noite. Estamos aqui para nossa live de dicas práticas. Como é que surgiu isso aqui? Surgiu da seguinte maneira. De vez em quando eu abro algumas caixas de perguntas nos meus stories, porque eu tô falando de algum assunto e aparecem ali as sugestões de o que a pessoa gostaria de saber a respeito, quais dicas poderiam ser dadas para determinado assunto. Normalmente as perguntas que eu faço, elas estão ligadas com aquele tema que eu estou abordando aqui. Se eu estou fazendo, por exemplo, sessão de contoterapia do Barba Azul, aí eu estou dedicando aquele mês, aquele período para falar disso, né? E aí surgiu assim, boa noite Sabrina, tudo bem? Surgiu assim essa ideia de fazer essa live com as dicas práticas nas terças-feiras. Nem toda terça-feira vai ser sobre esse tema, eu já costumo fazer essas lives toda terça, tá? Às 8h25. E a ideia é que seja uma live rápida, porque, assim, antigamente não tão antigamente, né? Desde 2020 aí, quando começou a pandemia, de repente choveu live para todo lado e a gente ficava mais em casa, tinha, né, menos afazeres na rua. Meu Deus, tem um negócio aqui. Menos afazeres na rua, então dava pra gente assistir muita live, dava pra estar bastante disponível para consumir conteúdo. Hoje em dia a gente já tá retomando as nossas atividades, então a ideia é que seja rápida aqui, tá? Com uma dica bem prática, bem focada. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre, eu tenho pesquisado muito sobre autoconhecimento, eu estudo, eu faço sessão de contoterapia, eu preencho caderno reflexivo, eu faço diversos, né, me coloco em diversas situações onde eu entro em contato com questões minhas, mas depois eu não consigo fazer essa transformação lá comportamental. Então, a primeira dica que eu vou dar para vocês, que talvez seja inclusive a única que eu vou conseguir passar, porque ela já é bem importante e extensa, é aprender a ver e a ouvir além, tá? Essa é a dica. Vou explicar como fazer isso. Então, beleza. O que acontece com a gente, né? Então, quem tá em busca disso, de se melhorar, né? Porque a gente vive um período da nossa vida muito em busca de sobrevivência, que também é importante, tá? A gente precisa sobreviver neste mundo em que estamos inseridas. Então, tem várias coisas que a gente faz que estão nessa linha da sobrevivência. Tá tudo certo. É necessário que a gente tenha, né, um mínimo de não vou nem falar de independência, mas de soberania sobre as nossas escolhas. Então, tem coisas que a gente faz por sobrevivência. E tem outras que aí, a partir do momento que eu consigo já, né, sobreviver, eu começo a buscar evolução natural do ser humano, isso, né? Faz parte da nossa humanidade querer melhorar, querer evoluir ou viver melhor, né? Viver melhor e conviver também melhor. E aí a gente vai em busca de autoconhecimento, certo? Então a gente estuda, né? Pode ser através de leituras, através de grupos que a gente participa, lives que a gente assiste ou vídeos, né? Podcast que a gente ouve, uma série de informações vão chegando para nós. De repente, aquilo vira uma avalanche. Eu sei porque eu já passei por isso também, tá? De repente aquilo vira uma avalanche de coisas para tu pensar e tu começa a ficar mais agoniada do que resolvida naquele assunto. Por quê? Porque é tanta informação, é tanto conhecimento que chega, ou tanto autoconhecimento que chega, mas depois eu não consigo fazer a transformação. Então, a primeira dica é essa, aprender a ver e a ouvir além. Então, assim, o que acontece muito com a gente, né? A gente se coloca nessas situações, nesses lugares, né, onde a gente aprende coisas ou desperta. Eu acho que é mais despertar, porque eu acho que esse conhecimento já tá dentro de nós, né? Mas aí foi alguma coisa despertou. E só que enquanto a gente tá fazendo isso, a nossa vida continua existindo. Então, assim, eu ainda continuo trabalhando, eu ainda continuo tendo que pagar contas, eu ainda continuo tendo que colocar comida na geladeira, lavar minha roupa, fazer as coisas da minha vida, certo? Me relacionar com as pessoas que eu me relaciono. A minha vida não para, e é difícil a gente ter essa oportunidade de fazer um ano sabático ou até um mês sabático, às vezes uma semana sabática já não tem nem como. É muito difícil você estar numa situação como, por exemplo, a Elizabeth Gilbert fez, né? Tá ficou um ano lá para pensar na vida, etc. E ela conseguiu até receber dinheiro por isso. Então, raro, né? A gente a vida tá rolando e a gente tá nessa pegada do autoconhecimento. E aí, como é que a gente vai fazer, né? Tanto para deixar aquele conhecimento chegar cada vez mais,
quanto para depois colocar isso em prática, transformar mesmo o nosso comportamento. Então, uma das práticas que eu adotei, essa de ver e ouvir além, é observar esses conhecimentos que a gente adquire participando de uma live, participando de uma sessão qualquer, né, ou de um grupo, ou lendo alguma coisa, observar esse conhecimento agora durante o meu cotidiano. Porque assim, gente, ó, esse ver além e esse ouvir além, ele funciona da seguinte maneira. Quando eu tô vivendo a minha vida sem perceber as coisas, as informações vão chegando ali e eu vou fazendo, eu vou naquela máquina de tarefas, né? A síndrome da tarefeira, eu vou desenrolando, ou então eu fico assim na procrastinação, né? Tipo, meu Deus, sobrecarregada. Tem esse vai e vem, né? Faz, depois, ai, não faço nada porque, né, já fiz demais. É a compensação, né? Mas a gente é muito essa coisa de produção, sabe? É fazer. Pensar a respeito é pouco que a gente dedica tempo para isso, né? Então, como que eu posso trazer isso para dentro do meu cotidiano, tá? A primeira coisa é assim, estou vivendo a minha vida do cotidiano e as mensagens, gente, as mensagens de subconsciente, as mensagens de inconsciente, elas não são mensagens que chegam quando a gente vai lá e faz assim. Agora eu vou, né, 8h30, eu vou parar para pensar na minha vida. Ok, eu posso até ter algumas ideias aqui já que eu tô trabalhando, mas não chegará de dentro de mim para fora, né? Não vai chegar um insight só porque eu disse que agora eu vou parar e vou fazer isso. O insight não vai chegar assim, o corpo não vai falar com a gente dessa maneira, a intuição não vai falar com a gente dessa maneira. É no meio do vucu-vucu que a coisa acontece. Então, assim, você tá dirigindo e te vem uma coisa na cabeça. Você tá no supermercado, sente uma sensação ali e vê alguma coisa. Ou escuta uma música, putz, essa frase ficou marcada. Tá assistindo alguma coisa, vem uma memória. Ou vai dormir à noite e tem um sonho. Então, assim, não é num horário programado que isso acontece. É isso que eu tô querendo trazer pra vocês. Então, vai acontecer assim, né? Às vezes, tá? Você pode se colocar num estado meditativo ou um estado contemplativo que facilita esse contato com o interno. Mas, o que vai acontecer? Você vai... digamos que seja meditação, né? Você vai começar a meditar, esvaziar a mente e daí chega lá uma mensagem assim: preciso trocar a lâmpada da varanda que queimou. Beleza. Vamos supor que isso seja um recado teu, tu anota aquele recado, certo? Volta para tua prática meditativa lá, tenta voltar para aquele esvaziamento da mente, outros recados vão chegando. A minha recomendação é que você pare, anote e volte para a prática que você estava. Pode ser meditativa ou contemplativa essa. Contemplativa seria observando alguma coisa da natureza, pode ser numa caminhada ou pode ser parada mesmo, ou fazendo alguma atividade manual do tipo uma jardinagem, algo assim, tá? Que vem ali um recado que não tem nada a ver com aquela coisa que você está fazendo naquele momento. Essa hora é a hora que você tem que anotar. Você não vai fazer nada a respeito daquilo naquele momento, porque você está fazendo uma outra coisa. Quando for insight, o insight chega a qualquer hora, a qualquer momento. Basta que a gente ouça, que a gente perceba que chegou aquilo, né? Então, essa percepção, uma vez que eu recebo essa percepção, eu anoto, mesmo que eu esteja no supermercado. Sabe, todo mundo tá com seu celular hoje em dia, pode anotar ali, faz uma anotação, manda um recado para ti mesma no WhatsApp, ou faz uma gravação ali, um áudio para ti, tá? Que é para você depois ir ver isso, mas você não deixa aquela informação que chegou, sabe, descoberta, você não deixa ela sem nenhuma tratativa. Por quê? Porque essas informações que chegam assim, de rompante, né, que não são coisas que eu parei para pensar, elas têm um recado além, e é a partir delas que eu vou ver e vou ouvir além. Então vamos, por exemplo, né, nesse exemplo aí da lâmpada. Eu lembrei que eu tenho que comprar uma lâmpada porque queimou a lâmpada da minha varanda. Como é que eu vejo além e vou atrás da transformação comportamental?
me fazendo perguntas, e aí sim você pode programar um horário na tua agenda, sabe? Ah, é no sábado de manhã, é no domingo à noite, sei lá, escolhe lá um período, onde você vai olhar para todas essas anotações que chegaram durante a semana e vai se fazer perguntas do tipo assim, no caso da lâmpada, como é que eu tô lidando com os objetos na minha vida? Eu tenho essa parte da minha vida organizada? Tá leve para mim isso? Ou tem melhorias aqui? Eu tenho hábitos já estabelecidos ou sempre que eu vou fazer uma coisa dessas é um peso, porque não tá organizado dessa maneira, não tem um sistema que suporta essa parte da minha vida, que apoia, né? Suporta no sentido de ser um suporte, de dar apoio para mim nessa área da minha vida, e isso é uma coisa que fica me deixando presa ali ou pesada ali. Então é assim que você vai encontrar as pontes para a transformação comportamental. Às vezes vai chegar um insight bem do cotidiano, como por exemplo a lâmpada, né? Uma coisa muito básica do dia a dia, mas pode ser um indício de algo que você tem para melhorar, de comportamentos novos que você possa precisar criar para o teu bem, para o teu bem-estar, entendeu? Para o teu melhor viver. Pode ser então que você descubra dentro das coisas do cotidiano possibilidades de melhoria, iniciativas de mudança que vão melhorar a tua vida, tá? Lembra que a origem são esses recados que chegaram de repente. Não era uma coisa que você estava pensando, né? Eu vou pensar na minha vida agora da maneira como eu organizo as coisas, como eu faço as minhas compras ou como eu trato aqui as minhas finanças. Não é nesse momento. Os recados que você vai recebendo ao longo dos teus dias, no teu cotidiano, que você anota e aí depois você vai não só dar tratamento para isso que chegou, mas perguntar além, vai ver além do que é mostrado, vai ouvir além do que é dito. É aí que o autoconhecimento se transforma em comportamento. Por quê? Porque aconteceu aqui. Eu identifiquei uma necessidade de melhoria ou um desejo de melhoria. Não sempre é uma necessidade. Tá? Existe uma diferença entre eu precisar e eu querer. Tem coisas que eu preciso e que daí eu tenho que dar, por exemplo, prioridade, né? Posso até me fazer essa pergunta. Tá bom, identifiquei isso aqui. Pode ser uma melhoria, mas é uma prioridade para mim? Onde que eu vou acomodar isso dentro da minha agenda aqui para resolver essa questão ou para buscar, né, uma tratativa definitiva para essa questão na minha vida? Então, são várias perguntas que você vai fazer. Beleza, então pode vir isso assim, você lembra que você tá, né, você tá no supermercado, lembra, nossa, eu tenho que marcar o meu dentista, o meu oftalmologista, daí você vai olhar agora, então, pergunte-se, né, como é que tá a minha vida da saúde, se eu tô tendo essa prioridade, se eu tenho rotinas de prevenção, como é que eu trato isso, como é que são os meus hábitos relacionados a essa área da vida. De novo, você tem um além do que é dito, ou do que é ouvido, ou do que é mostrado, do que é visto. Você vai buscar essa transformação comportamental para quê? Porque daí, e com isso organizado, esse tipo de informação do cotidiano não vem mais nesses rompantes, porque já está resolvido. Virão outras informações. Bom, então falando, né, bastante dessa coisa prática do cotidiano. Agora, se for outro tipo de informação que chega para nós, né? Se for uma coisa assim, lembrar de uma situação do passado, lembrar de uma pessoa, lembrar de uma coisa que pode ter sido um momento feliz ou pode ter sido um momento mais triste na sua vida. O que isso está querendo me dizer? Lembra, gente, não é quando a gente resolve pensar no assunto. Quando a gente resolve pensar no assunto, a mente vai maquinar a respeito. A mente vai fazer todas as classificações que o cérebro faz, as separações para que ele compreenda a informação, e tem várias limitações dentro do palco do cérebro, quantos atores podem estar ali ao mesmo tempo. Existe uma limitação, essa é quando a gente está, né, com a atenção focada dentro do palco. Agora, quando eu não estou pensando naquele assunto, aí pode chegar qualquer informação. E essas são as mais relevantes para nós. Então chegou uma memória de algum tipo, eu não vou ignorar aquilo. Talvez eu não possa parar e refletir a respeito daquilo naquele momento. Então a prática é o quê? Anota.
Tudo começa com essa anotação. A hora que a gente anota, já pode começar a vir mais coisas, tá? Pode ser que chegue mais informações ainda, mas talvez não, talvez eu só anoto ali e aí, beleza. Aí o que eu vou fazer lá naquele meu momento escolhido para refletir a respeito dessas coisas, dessas informações que chegaram para mim, eu vou me perguntar. Essa memória que eu tive, né? É uma memória de uma época feliz, de uma época triste. Por que isso veio para mim agora? O que eu ainda talvez não aprendi dessa situação? Ou o que eu deixei perdido lá que talvez agora eu queira resgatar? Então você de novo vai perguntar em cima da informação que você recebeu e encontrar um desejo não atendido, uma necessidade não resolvida, uma questão qualquer. E aí você vai em busca da tratativa. Quando você vai em busca da tratativa, você está fazendo a transformação comportamental. Então, o autoconhecimento virou comportamento ali na frente. Comportamento tem muito a ver com hábitos, né? Com coisas que a gente repete, com estilo de vida. Mas às vezes, gente, não é isso que a gente precisa resolver. Às vezes é um desejo de uma coisa que eu não fiz ainda e que eu preciso fazer, quero fazer, tenho uma fome por aquilo. E aí tá tudo certo. É um comportamento que vai ser executado e depois ele não vai ser repetido, tá? Mas a gente coloca tudo no mesmo pacote, tá? Terceira fonte de informação, gente. O corpo. Essa parte nossa, eu tive bastante dificuldade no começo, porque assim, ó, o que acontece, né? Quando você se dispõe, não, eu vou parar e vou ouvir o meu corpo. Então você percebe, por exemplo, tensões que você antes não percebia, a gente aprende a conviver com dores, a gente aprende a conviver com desconfortos no nosso físico que não são naturais, não deveriam ser assim e que estão dando sinais para nós, estão dando informações de coisas para serem resolvidas, né? Até mesmo às vezes preventivamente, tá? Quando a gente já tá com isso bem desenvolvido, esse ouvido, né, mais intuitivo, desenvolvido, a gente consegue até na prevenção. Mas até chegar lá, a gente talvez tenha que fazer uma prática assim, ó. Então você, de novo, né, você começa a perceber. Eu lembro que uma vez eu senti um desconforto assim no estômago, uma espécie de um enjoo. Eu tava pensando numa relação minha e eu tava trabalhando, assim, sei lá, 4 da tarde e me deu uma sensação, assim, um enjoo, uma coisa esquisita que eu não costumo ter, porque eu não tenho nenhum problema nessa parte do meu sistema físico aqui. Eu achei super estranho, assim, nossa, será que eu comi alguma coisa estragada? Não é normal pra mim isso, eu não convivo com desconforto de estômago e de essas coisas do sistema digestivo. Mas eu tava pensando naquela pessoa. E como eu estava fazendo esse exercício de autoconhecimento, eu anotei. E daí naquele dia, mais tarde, assim, ele me ligou e desmarcou um encontro que a gente tinha. Ou seja, ali era um recado do tipo assim, te prepara, porque vai vir uma coisa que tu não vai gostar e que tu não vai digerir muito bem. Mas se eu não tivesse com esse ouvido, talvez eu até tivesse tomado um antiácido, uma coisa assim, e não teria conectado, tá? Nessa época, como eu tava fazendo essa pesquisa bem forte, eu lembro que eu sonhei muitas vezes com essa pessoa e eram sempre sonhos assim de mulheres sendo assassinadas e eu não sabia se era ele que matava, se era eu que matava, era uma coisa horrível assim. Tinha sempre muito sangue e tal. E depois eu descobri que essa pessoa tinha um relacionamento, ele tinha um relacionamento fixo com alguém há tempos e eu era tipo uma segunda, uma terceira, sei lá. Foi no começo, ainda bem que eu descobri cedo, porque eu fiquei com o meu ouvido atento e eu fui percebendo sinais e eu fui atrás, investigar para ver o que tinha de errado e descobri isso, né? Então, preventivo, né? Porque eu podia ter me envolvido muito mais, podia ter me magoado muito mais, magoado outras pessoas. Então, observa os sinais do teu corpo, tá? Não só desconforto, tá? Porque pode vir, né, dor de cabeça. É bem comum, os sinais mais comuns do corpo são, né? Dor de cabeça, essa coisa no estômago que pode ser parecido com aquele medo, uma sensação de medo, né? O corpo fica até gelado às vezes, ou aquela ansiedade que dá, né? A gente precisa, eu anotava assim, gente, ó, anotava hora tal, dia tal, né? Dia
hora, qual foi a sensação e o que eu tava pensando naquela hora. Tipo, o que eu pensei 1 segundo antes de ter essa sensação? O que eu pensei 2 segundos antes? E deixava anotado. Porque assim, as nossas respostas para essas informações de autoconhecimento, elas não virão todas num pacote. Por isso que eu digo para vocês que não é assim, eu vou sentar e pensar na minha vida e aí vai aparecer tudo que eu, né, todos os recados aparecerão. Não vai ser assim, ao longo dos dias, a vida vai prosseguindo e eu vou ouvindo mais um pedaço e mais um pedaço e mais um pedaço. Então, por exemplo, quando vocês vêm aqui numa sessão de contoterapia, vocês não vão sair da sessão de contoterapia com todas essas informações e com tudo resolvido. Eu sei disso, já fiz esse tratamento, né? O que acontece? É tipo, ali é um começo. Ali é quando a gente se estimula a ir em busca de informações e aí é uma porta de entrada, tá? Então, anota a sensação corporal, anota o que estava pensando. Eu até chegava a colocar assim, essa sensação foi legal, né? Porque o físico, ele mostra os dois lados, ele mostra o bom também, né? Então, assim, às vezes é um arrepio que tu sente, mas é um arrepio, sei lá, de emoção, de alegria, sabe, de saudade de algo. Você pode ter muito isso, a música carrega muito isso, né? A música nos transporta para essas sensações muito facilmente, tanto pela melodia que causa, né, essas sensações físicas, quanto pela letra também. Presta atenção nas músicas. Eu tenho uma playlist com, sei lá, mais de 300 músicas só desse tipinho, que são de acionar essas possíveis mensagens que você tá precisando receber, mas que tá ali, né, adormecida, certo? E daí tu põe ali uma playlist, sabe, totalmente descompromissada. Você não tá assim, ai meu Deus, eu sentei aqui e vou pensar na vida. Não, você botou e foi cozinhar, botou e foi caminhar, botou e foi arrumar casa, ou botou e foi trabalhar até. Mas aí, puf, uma frase fica marcada. Essa frase você anota. Essa frase, essa sensação física que veio junto com a música, o que te lembrou, né? Para depois, lá naquele momento da tua vida, tu fazer a investigação real, mais aprofundada, se fazendo perguntas. O que isso está querendo me dizer? O que isso diz a respeito a mim mesma? O que eu tô querendo resgatar, se for um desejo? O que eu tô precisando resolver, se for uma necessidade, se for um problema? Tem algum conflito aqui? Isso tá me tirando a minha paz, tá me deixando, né, mais presa, mais pesada? Ou, ao contrário, eu preciso disso para me sentir mais leve, mais livre, tá? Então, essa foi uma terceira maneira, né? Quarta maneira, todo ofício de foco desfocado, eu chamo assim, tá, gente? Nosso sistema reticular, ele faz com que a gente veja aquilo que a gente dá foco. Então, quando eu vivo focada apenas, né, sei lá, eu sempre vivo da mesma maneira, eu sempre assisto as mesmas coisas, leio as mesmas coisas, falo com as mesmas pessoas, vivo sempre, todo dia, a mesma vida, a tendência é que eu veja mais disso sempre, tá? Então, várias informações que estão aqui em mim, não chegam porque eu não me permito fazer atividades de foco desfocada. Atividade de foco desfocada, gente, é trabalho com as mãos. Então, sabe, qualquer arte, qualquer trabalho manual, sei lá, é porque eu gosto de tocar instrumento musical. É aí, mas assim, tem gente que faz crochê, tem gente que faz tricô, tem gente que pinta, tem gente que faz escultura. Você que vai saber, né, colagem, sei lá, o que for, tá? Até cozinhar é considerado um trabalho manual. A questão é, você tá tendo um foco ali, mas ele é um foco que a gente chama de foco desfocado, que ao mesmo tempo tu podes ouvir outras coisas, tu podes ler é um pouco difícil, mas ouvir principalmente, né? Ou às vezes até conversar, você consegue, dependendo do que você está fazendo. Dirigir é uma atividade de foco desfocado quando você já tem aquilo incorporado. Então, caminhar também pode ser, mas o caminhar não te exige essa coisa da atenção na mão, né? Ou na motora fina, tá? Quando você estiver fazendo isso, ó, memórias virão, insights virão, sensações físicas virão. De novo, o que a gente faz? Para, anota e volta. Para, anota e volta. Para, anota e volta. Depois, lá no dia de olhar para as minhas anotações, eu me pergunto:
Eu lembro que quando tava na pandemia, eu fui passar 2 semanas com a minha mãe. E aí eu aproveitei assim e falei, eu vou comprar umas agulhas de tricô e uns novelos, porque a minha mãe sabe fazer tricô e ela já tinha me ensinado, mas eu só fiz isso quando eu era adolescente, eu não me lembrava mais como fazer colocar os pontos na agulha. Eu até lembrava como fazer depois, né, a malha, mas eu não sabia mais botar os pontos. E assim, eu podia ter procurado no YouTube, né, gente? Mas eu queria esse momentinho com a minha mãe, certo? E aí eu levei. E aí a gente começou ali, eu ficava ali do lado dela durante essas 2 semanas fazendo aquele cachecol. Eu nem terminei isso, tá, gente? Porque o objetivo não era esse. O que aconteceu? Enquanto mais eu fazia o tricô, mais vinha na minha cabeça momentos quando eu tava fazendo algum show, eu tocando bateria, alguma coisa assim, e eu preciso voltar a tocar, porque na pandemia parou tudo, e já tava assim, voltando, e aí eu decidi, não, eu vou voltar a tocar, porque é isso que tá me faltando, eu não consigo ter, isso significa, né, na minha vida significava muito um ponto de equilíbrio, um contrabalanço ali para me deixar tranquila, para me deixar leve, para me dar condições de lidar com as outras coisas mais difíceis. E sem isso eu tava me sentindo mal, mas eu não percebia. Eu percebi quando eu fui fazer essa atividade de foco desfocado, que é a atividade manual. Então, mais essa prática que você pode adotar, lembrando que depois que chega a informação, essa informação que vem de repente, você tem uma tarefa: anotar. Porque depois, no dia que você for pensar realmente a respeito disso, você vai fazer perguntas em cima da informação que chegou de repente, como um insight, e não como vou pensar na vida, tá? E a 4ª maneira, gente, de pegar o autoconhecimento e transformar em comportamento é observar os teus sonhos. Bom, não sei como é que é pra vocês, os sonhos, eles têm a mesma linguagem arquetípica, por exemplo, que as histórias têm. Então, quando você sonha, eu não tô dizendo para vocês irem no Google e pesquisar assim, sonhei com a lâmpada, significa o quê? Não é isso, tá, gente? Porque arquétipo não é assim, até porque daí você vai entrar na interpretação do que outra pessoa considera que é a lâmpada. Então, o que eu tô pedindo para vocês pensarem é assim, para mim, o arquétipo da lâmpada significa o quê? Significa luz, significa clareza, significa visão, né? Significa que é de noite e aí a luz tá acesa. Então, quando tá escuro, eu tenho que colocar uma luz. Tem coisas, tem informações por trás do meu sonho que simbolicamente aparecem naquele formato, mas que eu posso destrinchar. Só que é o meu significado para mim. Então, você precisa se perguntar qual é o significado daquele símbolo, daquele objeto, daquela pessoa para você. Sabe, tem gente que sonha com outra pessoa e pensa que o sonho é a respeito daquela pessoa. Claro que não, o sonho é a seu respeito, mas aquela pessoa significa algo para você. Algo como uma característica arquetípica, tá? Eu costumo sonhar muito com a minha família, mas eu não tô sonhando com a minha família de verdade, não é com a minha irmã ou com a minha sobrinha, é o que a minha sobrinha representa para mim. Que momento de vida ela passa agora que eu preciso olhar aqui, que eu talvez tenha negligenciado, que talvez eu preciso olhar na minha vida, não na dela. Vocês entendem a diferença de olhar para os sonhos dessa maneira? Porque ele é do meu subconsciente para o meu consciente. É claro que existem pessoas que têm outras capacidades psíquicas que extrapolam isso, mas se você está no começo dessa coisa de praticar o autoconhecimento e transformar em comportamento, olha primeiro para ti. Depois, quando você identificar, você tiver confiança, isso, gente, é uma construção de confiança que você vai fazer para você mesma. Como é que eu vou acreditar nessas mensagens que chegam para mim? Como é que eu vou perceber se ela tá me indicando um caminho, se ela tá me mostrando um problema, mostrando uma necessidade, mostrando um conflito, mostrando um desejo? Como eu vou saber distinguir, né, entre essas coisas todas que aparecem? Acompanhando no dia a dia. Então a mensagem vai aparecer várias vezes, ela vai aparecer com vários formatos, você vai observar que, puxa, eu não dei ouvidos para aquilo, olha só a consequência que eu tô pagando agora. Aí você vai começar a ouvir. Entende, gente? Primeiro a gente passa por essa etapa, assim, que tu pensa assim, putz,
percebi isso, mas ai, nada a ver, né? Que louca. A gente tem uma mania de se colocar esse adjetivo, né? Que louca. Ai, meu Deus, que louca. Olha só o que eu tô pensando. Ai, meu Deus, que louca. Olha só que ideia louca que apareceu na minha cabeça. Né? Porque às vezes a ideia, chega ideias também, tá? Novas coisas, soluções ou criações mesmo quando você se permitir ser fecundada pela criatividade, que vai chegar de algum lugar, não sei de onde, porque eu também não sei explicar tudo, né, gente? Mas digamos que seja de um algo superior. Se você permitir ser fecundada por aquilo, vai chegar a ideia. E aí, o que você vai fazer com isso? Eu já deixei várias ideias passarem assim, ó, e depois eu vi alguém fazendo a ideia que eu já tinha tido, mas que eu não dei ouvidos, não prestei atenção. E talvez não fosse para eu fazer mesmo, né? Algumas ideias não vão ser para eu fazer, nem todas vão ser para você fazer. Mas, sabe, uma ideia compõe outra, né? Uma solução compõe outra. Então, é sempre essa coisa da evolução, como eu comecei a live falando. Tem a parte da sobrevivência e tem a parte do viver melhor, do viver e conviver melhor. Então, essas informações todas que a gente pode receber por aí, por esses recados, são para nos trazer o viver e conviver melhor, né? E aí eu tô deixando isso tudo passar, porque eu tô preocupada só no sobreviver, né? Só na comida, na geladeira com comida, na roupa lavada, na conta paga, né? No filho na cama, etc. E aí todo esse viver melhor se perde, tudo porque eu não ouço além e não vejo além do que é mostrado para mim. Essa linguagem simbólica que a vida traz para nós. Então, gente, olha, eu vou fazer essas lives assim super curtinhas, tá? 8h25, terminando às 9h, a gente já tá 8h57 aqui. Quem quiser mandar dúvidas, né? Ah, eu queria dica prática para tal coisa. Já tem uma lista, porque o pessoal mandou várias respostas. Ah, tem gente que quer dica prática para viver melhor um relacionamento, outras para usar melhor o tempo, né? Outras para se livrar da procrastinação, tal. Eu vou trazer toda terça aqui, ou não toda terça, porque às vezes eu trago alguma convidada, dicas práticas. Hoje era essa, tipo assim, como eu sei distinguir as mensagens que a vida me traz que vão me levar para a transformação comportamental. Por quê? Porque tem muita coisa da nossa mente que é paranoia, mas tem uma diferença. Paranoia é algo que eu penso. Paranoia é assim, ó, ruminei, pensei a respeito, fucei, fui atrás, nhenhenhé, sabe? Nhenhenhé na minha orelha, tem uma música que fala isso, né? Chega de nhenhenhé na minha orelha, é a nossa mente pensante maquinando. Isso, paranoia. A outra chegou uma informação assim, eu nem tava pensando nesse assunto, tava tomando banho e me lembrei de tal coisa. Peraí que eu vou anotar. Porque pode ser que eu tenha que resolver aquilo mesmo, né? Ah, tem uma conta que eu esqueci de pagar, ou tem uma coisa que eu tenho que comprar, ou eu tenho um agendamento para fazer. Beleza, pode ser uma coisa assim, mas eu peço a você que pergunte o que tem além aqui nessa informação. O que eu não estou cuidando? O que eu não estou olhando? Como eu poderia viver melhor nessa área da minha vida ou relacionada a esse tema aqui, esse tópico que surgiu assim de repente na minha cabeça? O que poderia ser melhor para eu viver melhor ou conviver melhor? Ok, pessoal? Era isso. É uma livezinha assim de terça de dicas práticas. Eu acho que na outra semana eu venho com uma convidada que é psiquiatra e ela vai falar sobre lidando com personalidades difíceis, mas depois eu vou colocar o anúncio aqui. E aí na outra a gente volta já com mais dicas práticas. Tá certo? Obrigada, pessoal que veio aí. Eu vi que um monte de gente entrou, depois saiu, entrou, saiu. Não tem problema, vai ficar gravado, tá? E a gente conversa mais. Qualquer coisa, mandem mensagem com o que vocês querem que seja abordado. Tá bem? Beijos, gente. Boa noite.